Nos textos sagrados nós vamos encontrar muitos alinhamentos de coisas sobrenaturais com coisas terrenas e naturais. Alinhamento entre pessoas, alinhamento entre lugares e pessoas, enfim. Esses alinhamentos são conexões que precisam acontecer para que possamos avançar para novos patamares na nossa vida espiritual. Meu nome é Natanael Solis, será bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Quando nós analisamos ciclos, fiz um estudo sobre ciclos, veja, esses ciclos são necessários para que possamos avançar em nossa vida. As coisas são cíclicas, o problema é quando estamos num patamar, numa geografia espiritual ou física, e nos perdemos num ciclo e começamos a dar voltas. Por quê? Porque um ciclo é necessário para que nós avancemos para um novo patamar. Nem que se repita essa ação cíclica novamente, mas ela precisa estar em outro patamar. Agora, como conectar-se a um novo patamar? Como conectar-se a uma ação, numa dinâmica espiritual para que eu avance e vá subindo essa escada de degraus para que possamos crescer, conhecer a Deus, entender os propósitos de Deus. Logicamente, isso é uma ação sobrenatural em nossas vidas para que possamos ser aprimorados e aperfeiçoados. Aí começam as conexões, há coisas que nós precisamos conectar, nos alinhar. Esse alinhamento é algo fundamental. Quando o sobrenatural se conecta com o natural. Quando nós encontramos a palavra yashar em hebraico, eu já fiz estudo sobre isso, procure lá no canal. Olha só, quando nós encontramos a palavra yashar, nós vamos encontrar a palavra traduzida em português para retidão. Mas na verdade yashar significa uma linha vertical, a qual não tem tortuosidade, a qual não tem ondulação. Ela é reta, é uma conexão de retidão, é um caminho, vamos falar, sem curvas, é algo reto, aprumado. E justamente é na vertical. Isso significa conexão, alinhamento, e essa palavra aparece muito nas Sagradas Escrituras, quando nós vemos a retidão justamente está falando sobre esse termo yashar, está escrito aqui, Yod, Shin, Resh, yashar, que é traduzido como retidão. Você sabia que o próprio Yaakov, os três nomes de Jacó, Yaakov, que é Jacó, depois foi mudado para Israel, só que Deus o chama também de Yeshurun. Yeshurun justamente é aquele que está alinhado, aquele que está na vertical, aquele que está em conexão. Olha a maturidade dessa palavra. Chegar a Yeshurun, estar alinhado na vertical, ligado com Deus numa retidão, um alinhamento entre céu e terra, entre o próprio Deus e a pessoa. Yeshurun, está escrito aqui, ó. Yeshurun, Yeshurun. Yotshin, Resh, Vav com pontuação para U e o Nun Sofit. Em Deuteronômio 32, 15, 33, 5, 33, 26, você vai encontrar esse termo, Yeshurun, no original. Aqui em português está traduzido como amado, isso não tem nada a ver. Mas Yeshurun significa aquele que está conectado, alinhado na vertical, retidão, por isso algo reto, algo que está aprumado. Isaías 44, 2 diz, ele também nomeia a Israel como Yeshurun. Então Israel passa a ser chamado Yeshurun, aquele que está alinhado. Embora Israel fez tantas coisas que desagradou ao Senhor, se desviou, se afastou, mas Deus persiste em chamá-lo de volta para que ele se alinhe. Então, os alinhamentos é onde nós precisamos entender que há propósitos, há tempos que precisam se conectar. São as famosas oportunidades, as chances que Deus nos dá para que possamos alinhar. Quando vemos o sobrenatural se alinhando com o natural, com a terra. Sempre haverá um ser humano que Deus quer para alinhar a terra com os céus, com a sobrenaturalidade. Isso aqui é infinito, gente.
É aí onde você começa a conectar e as coisas começam a acontecer. Você começa a entender os propósitos de Deus, você começa a mergulhar em Deus e você começa a subir esses degraus de ascensão. É algo muito precioso e muito maravilhoso. Eu já falei aqui no canal sobre essa necessidade de ter um ser humano ali no Éden para conectar o céu e a terra. O homem era o conector, queria alinhar, trazer esse achar a retidão para conectar. E uma coisa que me chama a atenção, veja lá em Bereshit, no capítulo 2, você vai ver quando Deus ainda não fazia chover na terra. Deus ainda não fazia chover na terra e não chovia porque não havia homem para cultivar a terra. Então, o homem precisava cultivar a terra, ou seja, era administrar, essa palavra é administrar a terra, porque ainda não chovia. Então, precisava de homem, não havia alguém para lavrar o solo, diz ali em Gênesis capítulo 2, versículo 5, não havia ninguém para lavrar o solo. Então, para que viesse a chuva, precisava de um homem que trouxesse a chuva. Isso é simbolicamente Gênesis 2:5. Gênesis 2:5. Nós estamos, às vezes, pedindo chuva, 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 mas, às vezes, não queremos administrar. Quando há um gestor aqui na terra, um gestor, ele vai trazer a chuva do Senhor, ele vai trazer a chuva de bênção, vai trazer a conexão sobrenatural. Chuva sempre vai simbolizar, entre tantos símbolos espirituais, ela vai simbolizar a bênção de Deus, a conexão dos céus, o Maim celestial, a glória das águas celestes que se conectam aqui na terra. A própria chuva é água, que traz a essência da virtude para que haja bênção aqui na terra, para que as plantas se reproduzam, vivam e haja vida aqui na terra. Então, quando para a chuva, para a conexão com os céus. Sempre quando se fechava os céus, é porque Deus estava trazendo juízo, julgamento e condenação para o seu povo. Então, precisa de gestores aqui na terra para cultivar, trazer essa gestão para que venha a chuva. Leia lá o que diz em Gênesis 2:5. Diz que não mandava chuva ainda porque faltava alguém que lavrasse, administrasse a terra. Quando você começar a lavrar a terra e ter uma gestão, vai vir a conexão, vai vir essa chuva, vai vir essa ação sobrenatural que nos conecta e vamos passar a ser Yeshurum, os administradores do Yachar, da conexão. E há coisas que precisam se conectar, há pessoas que precisam se conectar. Muita gente me fala, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não, Deus une pessoas e une propósitos. Une propósitos e depois une pessoas por causa de um propósito. E une pessoas que depois unirá propósito. Tanto faz vice-versa. Então, Deus une pessoas e propósitos. Une propósitos e une pessoas também. Então, é impossível só unir propósitos e não unir pessoas. Impossível. Deus sempre, pelos propósitos, unirá pessoas. E também unirá pessoas que terão propósitos. Então, essas conexões são fundamentais. Fundamentais para que possamos acrescentar à nossa vida, termos novas experiências, passarmos para novos patamares, entramos em novos ciclos espirituais e essa conexão precisa me levar para essa nova dimensão na minha vida. Meu Deus, isso é algo importantíssimo. Então, essa conexão, esse portal sobrenatural me levará a coisas profundas que eu ainda não conheço, não entendo. Até entre propósitos, coisas, essências, conteúdos, desde a nossa vida pessoal, precisam se conectar com outras pessoas para que haja acréscimo e nessa conexão possamos ir para novos patamares. Já percebeu que às vezes, por conhecer alguém, portas se abriram? Por conhecer uma sabedoria, ou conhecer algo referente a ensinamento, você diz, meu Deus, se abriu a minha mente. Pois é, isso é conexão. Quando você lê a palavra de Deus e vê a luz da palavra, pronto, há conexão. Porque tem gente que lê a palavra de Deus e não entende. Porque lhe falta conexão espiritual. Por isso precisa de meditação, esquadrinhar para que venha esse alinhamento
do que a palavra eterna com o mortal, para que possamos entendê-la. É a mesma coisa espiritual, quando nós falamos, sentir comunhão no Espírito. A Bíblia fala muito de comunhão no Espírito. Pois é, às vezes você nem conhece a pessoa, mas há um alinhamento, há uma conexão, e achar se manifesta com conexão. Às vezes você chega no lugar e diz, meu Deus, parece que eu estou em casa aqui, o que está acontecendo? É porque você está se conectando em propósitos espirituais. Gente, isso é sobrenatural. É sobrenatural. E é Deus que trabalha nessas ações. Até no secular é necessário entender que há coisas que estão em mim, há virtudes em mim que precisam se conectar. Toda vez que nós falamos em algo organizacional, quando eu dou aula, se não me engano, eu já falei aqui no canal sobre isso também, mas quando nós temos coisas organizacionais, vai precisar haver conexão. Quando vemos uma organização, qualquer estrutura organizacional, precisa ter conexão. Por exemplo, uma empresa, ela não pode viver isolada, ela precisa de conexões. Quando nós vemos, por exemplo, a própria igreja, a igreja precisa de conexões. Toda organização precisa de conexões. A igreja, como organismo, como corpo de Cristo, ela precisa estar interligada. Sempre vai aparecer o termo uns aos outros, amando uns aos outros, exortando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, amando-vos uns aos outros. São conexões. E a igreja em si, em conexão com o mundo para salvar, para resgatar, para cumprir sua missão em qualquer organização. Sempre nós vemos essa questão organizacional e ensinamos de que dentro de uma organização estão as fraquezas, as debilidades e também o potencial, estão também as nossas fortalezas. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui dentro, dentro, aí começa a conexão, e fora, a conexão de dentro para fora. Isso aqui vamos supor que será uma organização, qualquer organização. Começando com o meu próprio corpo, é algo organizacional. Quem eu sou espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, é minha estrutura, é uma organização. Minha própria família, eu como indivíduo, minha própria família é uma organização. Pai, mãe e filhos é uma organização que tem sofrido tantos ataques. A própria igreja, né? A membresia em si, o grupo, o rebanho de Cristo, que são as ovelhas, é uma organização. Uma empresa qualquer empresa é uma organização. Uma escola é uma organização. Um país é uma organização. Então, sempre numa organização, vou colocar aqui, organização. Em qualquer organização, estrutura organizacional, existe o dentro e fora. Dentro dela estão as fortalezas e as debilidades. Isso em aulas de gestação, aula de gestão, não é gestação, embora precisa de muita gestão para ter uma gestação, mas aula de gestão, nós vamos ver sempre essa questão. Fortalezas e debilidades que estão dentro da organização. E as ameaças e as oportunidades. As oportunidades, olha só, ameaças e oportunidades estão fora. As fortalezas e as debilidades estão dentro. Ou seja, tudo que é positivo e negativo está dentro. O positivo se manifesta com fortalezas, que são tuas capacidades, quem é você, tuas habilidades, tuas coisas positivas estão dentro de você. E dentro de você também estão tuas fraquezas, tuas debilidades, teus defeitos. Enfim, em qualquer organização. Nós vemos a igreja de Atos, uma igreja organizacional. Havia muitas fortalezas dentro dela. Eles tinham tudo em comum, era uma igreja em comunidade, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quais eram as fraquezas, as debilidades? Começaram algumas debilidades. Quando implantou-se a diaconia, havia debilidades. Não estavam atendendo as viúvas dos helenistas. Então, talvez havia algum tipo de discriminação ali que precisava ser acertada. Né? Que debilidades tinha? Ainda havia judeus que queriam circuncidar. Debilidades. Essa igreja começou a se esconder quando veio a opressão. Por quê? Porque aqui
Do lado de fora são as ameaças, aqui o ponto negativo, ameaças e as oportunidades são do lado de fora também. Então, não posso me isolar do mundo de fora, porque aí começam as conexões. Ameaças são de fora, todo tipo que é ameaça. Por exemplo, ameaça para a minha família organizacional é do lado de fora. As ameaças são do lado de fora. As oportunidades também são do lado de fora. Para uma empresa, dentro dela, as fortalezas, que seriam as virtudes dessa empresa, estão do lado de dentro, com os cooperadores, com todo tipo de gente organizada ali dentro. E as debilidades são os defeitos. Então eu preciso saber o que há de fortaleza e debilidade desde dentro de mim, onde eu estou, na igreja onde eu estou, na congregação onde eu estou, na empresa onde eu estou, em qualquer lugar, isso serve para qualquer lugar. Então, eu preciso saber o que há de fortaleza e o que há de debilidade. E também tenho que ver lado de fora as ameaças e as oportunidades, porque as oportunidades são positivas, só que estão do lado de fora. Eu não vou, por exemplo, eu como família não posso ficar trancado dentro de casa, eu tenho que sair. Só que ao sair para fora, eu tenho que entender que lá fora tem grandes oportunidades, mas também tem grandes ameaças. Nós como igreja não podemos ficar cantando, louvando ao Senhor, né? Exaltando nossas fortalezas, sabendo das nossas fraquezas e debilidades e não nos contactar com o mundo de fora, não. Precisamos evangelizar, precisamos sair, mas nós precisamos saber que lá fora estão as ameaças, está Satanás, estão as tentações, está o mundo lá fora que vai nos ameaçar. Mas também lá fora estão as oportunidades, onde nós vamos evangelizar, onde nós vamos ganhar almas, onde nós vamos propagar o evangelho e vamos atuar como igreja, porque ninguém vai ficar nessa bolha. Então, onde eu quero chegar, amado de Deus, nesse pequeno estudo, nós precisamos ter certeza de que conexões, que alinhamentos estamos fazendo agora com toda essa dinâmica de fortaleza. Vou dar um estudo rapidinho aqui para que você entenda. Olha só, quando a gente coloca a nossa fortaleza de dentro e fora, né? Fortaleza, ela se alinha. Uma fortaleza se alinha com uma ameaça, que acontece quando uma fortaleza se junta com a ameaça. Algo está nos ameaçando, algo está nos atacando, mas nós temos fortaleza. Ela se alinha com os nossos potenciais. Nós só vamos atuar na defensiva. Toda vez que você está na defensiva é porque há uma ameaça que está atacando sua fortaleza. Você talvez está só se defendendo. Exemplo. Alguém que está sendo tentado, aqui é a tentação, vamos supor que o diabo está te tentando com alguma coisa, é uma ameaça, mas você está jejuando e orando, e você tem força para jejuar e orar, beleza. Toda vez que você alinha a ameaça com a fortaleza, você vai atuar na defensiva, porque a arma de defensiva, leia também, estude conosco ali a armadura de Deus, está no canal esse estudo, a armadura de Deus, armas de defesa, são da defensiva, capacete, couraça, escudo, são armas de defensiva. Mas não esqueça que armas ofensivas, que é usado o evangelho para pisar na serpente e avançarmos, espada de dois gumes, aí são armas ofensivas. Então, tem gente que só vive na defensiva. Quando nós estamos alinhando coisas do secular, começa a haver uma grande batalha para que nós percamos esses alinhamentos espirituais, onde propósitos de Deus, coisas até malignas vêm para a nossa vida, mas na verdade nós precisamos estar alinhados para que se cumpra o propósito sublime do sobrenatural em nossa vida. Olha outro exemplo, quando eu tenho uma debilidade, aqui é dentro minha debilidade, aqui é fortaleza e ameaça, beleza. Uma debilidade agora vai se alinhar uma debilidade com a oportunidade. Lembra que eu falei que a ameaça e a oportunidade é de fora? Quantas oportunidades vêm na nossa vida? Mas são de fora, não são de dentro. Essa oportunidade se alinha com nossa fraqueza. Nós vamos ficar frustrados. Por quê? Porque vai criar uma ação reativa. Onde nós vamos ter impotência. Ação defensiva que é reativa.
reativa. Toda vez que você tem debilidade e surge uma oportunidade. Exemplo, vamos supor que alguém te fala, olha, tem um terreno que vale R$1 milhão, mas para você vou fazer por R$100 mil. Olha só, vale R$1 milhão, mas eu vou te vender por 100 mil. E você diz, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Porque você não se organizou, porque você é fraco na sua gestão, porque você não poupou, porque não tem um pé de meia, pelo menos para dar uma entrada em alguma coisa. Então, você está sendo fraco, você está sendo débil. Vai surgir oportunidade e vai se encontrar com a tua debilidade e você vai virar, vai ter uma ação reativa. Aí você vai ter que se virar, fazer um monte de loucura, porque aí começam os processos reativos. Tem gente que só é reativo, ele não é proativo, mas é só reativo. Por quê? Porque, lamentavelmente, ele nunca está pensando no futuro, nunca está pensando positivamente, nunca está pensando que Deus pode lhe dar algo sobrenaturalmente, e ele nunca está preparado para esses alinhamentos. Então, quando se alinha a oportunidade com a debilidade, vem uma ação só reativa. Outra coisa, quando nós vemos a debilidade, aí é causa, hein? Debilidade, quando ela se alinha, sabe com quem? Com a ameaça. Ameaça. Quando o mal de fora atinge a tua debilidade. Isso aqui é caos, isso aqui é ruína. É quando você vai ter uma ação destrutiva. Essa ação destrutiva vai acontecer. Destrutiva, aqui é ação, tá? Ação, aqui ação defensiva, reativa, destrutiva. Quanta gente na Bíblia foi reativa? Vou dar o exemplo de Judas. Judas tinha uma debilidade, uma fraqueza muito grande. Ele não tinha caráter. Só que ele teve uma oportunidade, andar com Jesus. Olha só, debilidade e andar com Jesus. Mas ele sempre foi reativo. Ele sempre andou de uma forma reativa. Nunca foi um discípulo de progressão. Nunca atuou espiritualmente como devia. Porque, embora tendo a oportunidade, ele vivia numa debilidade. O problema é que quando se encontra a ameaça com a debilidade, é o que aconteceu com Judas também. Veio a ameaça, veio a tentação de fora, veio a proposta de vender Jesus e encontrou a debilidade dele. E acabou, aí veio a destrutiva, que é a ação destrutiva que veio, a condenação de Judas. Então toda pessoa que não sabe alinhar isso aqui, o problema é que nisso aqui muita gente se perde. Tem gente que só vive na defensiva, só na defensiva, e nunca rompe, nunca se conecta com o sobrenatural, nunca se conecta com coisas maiores, nunca se conecta com algo que Deus proporcionou para a sua vida. Por quê? Porque ele só vive com ameaças e com a sua força ele se defende. Tem gente que tem oportunidades, porém ele só tem debilidades, ele só vive de uma forma reativa. Né? Só enxugando o gelo, como você diz no português. E tem a ameaça que se junta com a debilidade e vem a ruína. Mas existe algo, vou colocar em vermelho, é quando há um alinhamento da fortaleza com a oportunidade. Aqui, ó, fortaleza. Quando você destaca teu potencial, sabe quem você é, isso se alinha com a oportunidade. Oportunidade. Aí sim, é quando a oportunidade vem e você se alinha. Tua fortaleza, teu potencial com a oportunidade. É quando alguém te diz, olha, novamente, um terreno de R$1 milhão, ele te diz, eu te vendo por 100 mil. E você diz, glória a Deus. É de Deus por quê? Porque eu já me organizei, eu tenho potencial e eu há muito tempo estava em busca de algo maior, juntei dinheiro e tenho esse dinheiro, posso comprar. Pronto, agora, quanta gente viveu a dimensão de alinhar a oportunidade com a fortaleza. Isso é algo muito glorioso. Em Mateus 13:44, vou anotar aqui, Mateus 13:44. Jesus usou exemplo, diz assim que o reino do céu é semelhante a um homem que num terreno, olha só, ele estava passeando num terreno e dentro do terreno ele achou um grande tesouro, e ele volta para casa,
vende tudo que tem. Ele talvez tinha casa, tinha bens, vende tudo. Olha, como seria esse tesouro? Está na Bíblia, gente. Jesus falou isso. E pegou tudo e vendeu tudo. Imagina a esposa falando, você está vendendo tudo por quê? Calma, calma. Eu tive um alinhamento, eu tive uma conexão com uma oportunidade. Então ele vende tudo e compra aquele terreno. Com certeza ele não comprou só por causa do terreno, comprou pelo tesouro que estava no terreno. Então ele tinha uma fortaleza. Qual era? Ele tinha uma estrutura, ele vendeu tudo que tinha, talvez eram os seus bens, a casa, tudo, vendeu tudo. Vendeu tudo, o carro, a bicicleta, vamos trazer para o dia de hoje. Tudo que tinha vendeu, para juntar verba, para poder investir naquela oportunidade de comprar um terreno onde ninguém sabia, mas tinha um tesouro. Que tesouro seria esse? Que exemplo lindo que Jesus deu. Então, é assim, toda vez que nós estamos preparados, nós vamos nos alinhar com oportunidades, tá bom? O problema é que quando você está preparado, mas só vem ameaças, e você tem que romper para passar nesses processos e para que tua fortaleza, tuas virtudes, teu potencial que Deus te deu, se alinhem com a oportunidade. Isso é algo glorioso, poderoso. Quantos homens de Deus se alinharam com Deus? Deus pegou o potencial deles, esse que estava neles, e os levou para oportunidades. Oportunidades são lugares, são pessoas, são conexões com geografias, enfim. Isso aqui são os propósitos de Deus. O Yashar é isso, essa conexão de alinhamento, onde coisas se alinham no propósito de Deus. Eu escutei uma frase de alguém dizendo que os símiles se atraem. Isso é verdade. Quando alguém está no Yashar, quando alguém está na retidão, quando alguém está alinhado com Deus, porque esse é o primeiro segredo que eu estou falando. Estar alinhado com Deus. Estar alinhado com Deus é a primeira conexão. Eu me alinho com o sobrenatural, Deus está em mim e eu estou em Deus. E aí tudo vai ser propiciado. Quando Deus está em mim, aonde eu colocar a minha mão, Deus vai conectar. Tudo que eu fizer, lembra de Yosef, José? Aonde ele colocava, a mão prosperava. Gente, ele foi vendido. Mas lá na casa de Potifar, que o comprou como escravo, estava condenado, ele foi abençoado em tudo que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Onde colocava a mão, tudo. Meu irmão, a casa de Potifar ficou uma benção. Foi caluniado por aquela endemoniada. E o que aconteceu? Ele foi encarcerado, aprisionado. Mas lá na prisão se destacou. Aonde colocava a mão na prisão, Deus o prosperava ao ponto de se tornar chefe, mordomo, meu Deus. E depois, por último, o Faraó lhe dá o título de Zafenat Paneah. Por quê? Porque ele estava conectando, estava alinhado, estava em retidão, não cedeu à tentação, não cedeu ao pecado, não se corrompeu, estava alinhado. Esse é o primeiro segredo. As pessoas só querem resultados, sabia disso? Eu sempre digo, Deus não quer realizar teu sonho, Deus não quer abrir a porta da bênção, Deus não quer te dar vitória. Esquece, Deus não quer fazer isso. Sabe o que Deus quer? De fato, Ele quer você. Ele quer você, Ele quer conectar-se com você. Quando Ele tiver você e você estiver em Deus, aí tudo vai acontecer. Todas as pessoas querem os resultados, mas não querem se alinhar com Deus, não querem se alinhar com o sobrenatural. E para que isso aconteça aqui, onde tua fortaleza se alinhe com a oportunidade, você precisa estar em Deus. Quando você está em Deus, tudo vai vir na tua mão. Por isso diz a palavra claramente, esses sinais seguirão aos que creem. Meu Deus, esses sinais vão vir atrás de você. Coisas vão vir através da tua fé e da tua conexão, da tua retidão com Deus. Tá bom? Então, quando eu busco o sobrenatural, a própria proposta de buscar primeiramente o reino de Deus, lembra desse versículo? O próprio Jesus falou isso. E a sua justiça e todas essas coisas que foram anunciadas pelo próprio Jesus naqueles versos serão acrescentadas, ou seja, virão por acrescentamento. Quanta gente procurando as demais coisas como vitalidade, mas não como acrescentamento. Tanta gente atrás disso, atrás de dinheiro, atrás de coisas, atrás de recursos, igual o louco andando para lá, para cá, mas na verdade elas estão perdidas de Deus, estão desalinhadas de Deus, estão desconectadas com o sobrenatural de Deus, estão desconectadas com os propósitos de Deus e nada vai acontecer.
e andam para lá, vivem para cá, mudam de cidade, mudam para lá, vêm para cá e andam procurando alguma coisa. Querido, Deus te chamou para você estar alinhado com Ele, porque, repito, Ele quer você. Quer você. Então, esse é o propósito maior que nós precisamos ter em nossa vida. Ser um Yeshurun é alguém que está completamente alinhado em retidão com o Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e que você possa tirar proveito desse estudo e que possamos continuar na presença do Eterno. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.